Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer poder colaborar com essa atividade desenvolvida pelo Lar Espírita Casa do Samaritano. Bom dia, pessoal. Obrigado por nos acompanharem. Peço que ao longo da transmissão, se tiver alguma falha de áudio ou de vídeo, que me deem um retorno. Como eu ia dizendo, é um prazer colaborar com essa atividade do Lar Espírita Casa do Samaritano. Nessa manhã de domingo, nós vamos conversar um pouco sobre uma passagem do Evangelho. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach, colaboro com essa e com outras atividades do LEX. Mas antes da gente iniciar, vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, para a gente ir se harmonizando. Reserva algum período de tempo, do teu tempo, ao serviço sem remuneração. A caridade fraternal é ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te excuses a este mista de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Bom, pessoal, então assim, a mensagem de Joana de Ângeles, ela vem nos fazer um convite à prática da caridade, um tema que está totalmente ligado ao que vamos conversar na manhã de hoje. Agora eu vos convido, para que a gente continue se harmonizando com essa atividade, a fazermos a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pensar em coisas boas e agradecer a Ti, Pai, por mais uma oportunidade, por mais um dia que se inicia, uma semana, que possamos, Senhor, usufruir com sabedoria da dádiva da vida que o Senhor nos oferece e que saibamos perceber em cada situação da nossa jornada uma oportunidade de aprendizado e de reparação de nossas faltas. Abençoe a cada um de nós, que possamos utilizar os Teus ensinamentos na nossa aplicação de conduta diária. Auxilie os nossos familiares, abençoe os nossos irmãos enfermos, aos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual e precisam de orientação. Que possamos sempre encontrar em Ti, Senhor, a fé e a segurança para prosseguir sem medo, mesmo diante das dificuldades que surgirem. Que o Teu amor nos envolva e nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, bom dia aos que chegaram depois. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem como título Os Infortúnios Ocultos. Como eu disse na leitura da mensagem inicial, é uma passagem que tem a ver com a prática da caridade, ao convite à prática da caridade, a uma das diversas formas de praticarmos essa ação benéfica que auxilia tanto no nosso progresso, na nossa reforma íntima, na nossa mudança interior. Então, pessoal, primeiro nós devemos entender por que o Espiritismo usa a caridade como um fundamento. Eu tenho certeza que muitos já devem ter ouvido falar, já devem ter escutado ou lido a frase: fora da caridade não há salvação. Então, por que o Espiritismo ele vem nos trazer essa máxima de aplicação em nossas vidas? Por que o Espiritismo ele vem nos fazer esse convite, e nos deixar claro que o único caminho para a chamada salvação, ou seja, para a nossa reforma interior, se trata através da prática da caridade. Como nos dizia Paulo, a caridade ela é o amor em ação. E o Evangelho ele nos esclarece que a caridade é a virtude fundamental
que ela sustenta o edifício de todas as outras virtudes. Ou seja, através da caridade, nós conseguimos, desenvolver várias outras virtudes. Às vezes, nós precisamos dela para poder termos esse ímpeto de nos modificarmos, de nos desprendermos um pouco do nosso próprio eu, do nosso orgulho, da nossa vaidade, passar a olhar o próximo, a situação em que ele vive com compaixão, não com pena, com compaixão, desenvolvendo a piedade, desenvolvendo a compreensão. Então, por isso o Evangelho nos diz que praticar a caridade é uma virtude fundamental, porque ela nos dá essa base de aplicação moral nas nossas vidas. E não temos como nos modificar se não tivermos alguma atitude, buscando esse ímpeto de modificação interior. E que, como diz ainda o Evangelho, a caridade é totalmente o oposto do orgulho. É a negação absoluta desses sentimentos de orgulho, de egoísmo, onde nos colocamos na situação de agentes em aprendizado, em situação de humildade, onde nos colocamos como possíveis colaboradores, do Cristo, nesse sentido de trazer o conforto aos nossos irmãos que necessitam. Por isso, Paulo, em uma das suas outras orientações tão sábias, ele nos diz que entre a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente. O que é que Paulo quis nos dizer com isso? Não que a fé e a esperança não tenham importância. A fé e a esperança, elas estão inatas em nossos corações. Nós temos a confiança na divindade superior, em uma inteligência superior, e que rege as nossas vidas, E temos a esperança que, independente das situações, as coisas vão se melhorar com base nessa fé que carregamos. Mas Paulo, ele vem nos dizer que a caridade, ela é a mais excelente, não desprezando as outras duas, mas sim porque quando praticamos a caridade, quando nos propomos a praticar a caridade, nós avançamos no nosso estágio de fé, aquela fé maquinal, aquela fé da inércia, apenas aquela fé que se concentra na adoração. E a prática da caridade, ela nos leva a sair desse estado de adoração plena, onde a gente busca entender que não basta eu ter fé, não basta eu ter apenas a confiança, eu tenho que praticar. O resultado do que vai acontecer ao meu redor, comigo e com o meu próximo, depende das minhas ações. Nós temos esse embasamento, essa segurança que Deus nos dá nos seus ensinamentos, mas nós precisamos praticar, nós precisamos buscar essa reforma em atitudes também, para demonstrar que temos essa fé consolidada em nossas vidas. Então nós acabamos nos perguntando, quando se trata de caridade, quando e para quem devemos fazer a caridade? E Emmanuel, ele nos esclarece de uma forma sábia que a caridade, ela deve acontecer em todas as relações em que a gente se encontrar com os nossos semelhantes, ou seja, em outras palavras, em todos os momentos da nossa vida, porque sempre estamos tendo contato com alguém, seja um familiar, seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja um desafeto, que também podemos, aqueles que nos enxergam, que nós enxergamos como desafetos, podemos praticar a caridade para com eles. E conosco também, devemos ser caridosos para conosco, no sentido de não nos julgarmos tanto, de termos a certeza de que podemos avançar, de não ficarmos remoendo situações que ocasionaram tropeços em nossas vidas. E a quem devemos dirigir essa prática de amor? Porque, lembrando, a caridade, ela é o amor em prática. Quando nós colocamos o amor a Deus em prática. E Emmanuel diz que ela deve ser dirigida a qualquer coração que estiver próximo de nós. Então extraímos daí um valioso ensinamento de que a caridade, ela não deve
ser escolhida, a quem vamos direcionar essa atitude? Né? Independente, como foi dito, independente da situação da nossa vida, nós devemos praticar a caridade sem distinção a qualquer pessoa dentro das nossas possibilidades, conforme nós consigamos, né, prestar algum tipo de auxílio a esses irmãos. E entendendo que, ao praticar essa ação, nós também estamos sendo, se não os maiores beneficiados com tudo isso, porque nós aprendemos a enxergar as situações de uma outra forma. Né? Existe uma frase muito sábia que diz que quando ajudamos a secar a lágrima do próximo, nós esquecemos de chorar as nossas. Então nós percebemos que a nossa situação não é a pior. Nós passamos a perceber que existem pessoas que também precisam de auxílio, e nós passamos a perceber que as situações podem ser resolvidas de outra forma, né? Sem desespero, sem causar um mal, né? Apenas com paciência, com fé e com perseverança. E como podemos praticar essa caridade? Né? Muitos acham que praticar a caridade consiste apenas naquela questão do dar material, do dinheiro. E o Evangelho nos esclarece que a caridade ela não se confunde com a esmola. Nós podemos ajudar de diferentes formas. Podemos ajudar com oração, podemos ajudar escutando o nosso próximo, podemos ajudar nos calando numa situação que cause constrangimento ou numa situação que vá causar desavenças. Então, inúmeras são as formas de caridade, porque se restringíssemos a caridade apenas ao dar material, a esmola, Deus ele não estaria sendo misericordioso, porque ele estaria deixando de fora dessa possibilidade a maioria das pessoas, que muitos não têm como ajudar materialmente, mas podem ajudar com seu tempo, podem ajudar com ouvindo, podem ajudar fazendo uma oração por alguém, tendo essa compreensão com a dor do outro, calando em um momento que muitos o criticam. Então nós podemos sempre praticar essa caridade, né? E ajudar a tirar um pouco esse sofrimento que tanto convivemos ainda, infelizmente, nesse mundo de provas e expiações. Né? Então devemos buscar esse amor ao próximo, entendendo que todos somos filhos de Deus e que todos somos uma família, né, universal, somos irmãos que precisamos nos dar as mãos e buscar essa evolução conjunta. Então vem a pergunta, justamente entrando diretamente no tema da manhã de hoje: por que muitos infortúnios, né, sofrimentos, ficam ocultos para a maioria de nós? Então o Evangelho, Emmanuel, em suas passagens, Joana de Ângeles, nos diz que muitas vezes é porque nos falta essa sensibilidade de entender a dor do próximo, esquecer um pouco de olhar apenas para nossas vontades e passar a olhar ao nosso redor, tentando perceber se existe alguém precisando de auxílio. Então, aqui nos pede para que a gente descubra sem esperar que os outros peçam assistência. Muitas vezes nós vemos pessoas tristes, nós vemos pessoas desorientadas. Será que podemos ajudar ou vamos apenas ignorar? E muitas pessoas não chegam a pedir um auxílio por diversos fatores, seja por orgulho, seja por vergonha, seja por medo. Então cabe a nós muitas vezes tomar essa iniciativa, não no sentido de invadir a privacidade de ninguém, não no sentido de constranger ninguém, mas se você perceber que alguém está necessitando de algum tipo de auxílio, se proponha a esse auxílio. Busque resolver aquele infortúnio que muitas vezes está oculto. E a passagem do Evangelho, especificamente, ela nos diz isso, que nós, em grandes calamidades, né, nesse período de pandemia, desde o ano passado, a gente percebe grandes mobilizações. A gente percebe muitas pessoas se colocando em busca de auxiliar, porque percebem que o todo está necessitando.
né? É muito válido, é nobre isso. A gente não está aqui condenando isso, né? Mas só que a nossa prática, nossa vontade de fazer o bem, ela não deve apenas se restringir a esses momentos de grande calamidade. Nós devemos, como nos diz o texto, observar, né, aqueles que estão nos seus desastres particulares. Percebam que o primeiro parágrafo do texto, quando ele trata das grandes calamidades, ele vem nos trazer um ensinamento valioso de que o bem ele se propaga. Quando nós percebemos que o mundo, que várias pessoas precisam de auxílio, basta uma iniciativa de alguém ou de um grupo para que isso se espalhe. Então perceba o quanto poderoso é a prática do bem e da caridade, e que possamos saber estender isso para aqueles pequenos infortúnios que estão juntos de nós no nosso dia a dia. Quantos casos de pessoas na nossa família sofrem de depressão, que precisam apenas de um ombro amigo? Quantas pessoas nós convivemos diariamente, passamos por ela e não sabemos nada a respeito? E às vezes aquela pessoa pode estar numa dor tremenda, pode estar precisando do seu auxílio. Então o texto específico, esse item 4 do capítulo 13, ele nos traz vários pontos a refletirmos. Né? O primeiro deles, ele conta uma história de uma senhora que presta esse tipo de auxílio, sem buscar plateia, sem buscar público, sem buscar se enobrecer ou algum retorno, né? Da forma mais discreta, como diz o texto, ela ajuda uma família, ela ajuda esses irmãos que necessitam. E o primeiro ensinamento que ela traz é justamente esse: ela leva em sua companhia a sua filha, para poder educar através da ação, que é a melhor forma de educar. É educar através do exemplo e ajudar, como eu disse, na propagação do bem. O outro ponto é que ela se traja de forma simples, no sentido de não humilhar aqueles que vão receber o seu auxílio, porque não cabe a nós utilizar da caridade para humilhar o outro. A caridade, ela é uma ação de amor. Nós estamos ali para erguer o próximo e não para, com nossas ações, a gente prestar um auxílio humilhante. Um outro ponto bem interessante é que ela coloca sempre meigas e consoladoras palavras na prática desse auxílio. Uma vez eu ouvi uma frase muito sábia, que desde esse dia eu levo comigo, de que qualquer ação caridosa tem que ser acompanhada de um sentimento bom. Porque sem esse sentimento que parte do nosso interior, não teremos o mesmo benefício para com aquela prática de auxílio. Não terá, né, a mesma eficácia, digamos assim. É lógico que a sua ação ela não vai ser inválida, porque sempre aliviar a dor do outro, seja material ou espiritual, ela é totalmente válida. Mas se você coloca um sentimento bom nessa atitude, isso vai se disseminar, isso vai ajudar de forma verdadeira, porque vai também mudar as percepções daquele irmão interiormente, e as suas também. Né? Então, um outro ponto que demonstra também essa prática de fraternidade é quando no texto diz que após auxiliar aquela família específica, ela se dirige a um hospital para dar consolo àquele pai de família que não está podendo arcar com o sustento dos seus familiares. Então ela não se preocupa apenas em resolver as situações materiais daquela família. Além de dar o consolo, ela também leva o consolo àquele irmão que está enfermo, o tranquilizando, tirando de preocupações que poderiam acabar atrapalhando a sua recuperação. Então perceba as inúmeras formas que a gente tem de praticar a caridade, de levar o auxílio e o consolo ao próximo. Porque muitas pessoas elas não estão naquela situação de dor, quando se submetem a pedir, não é porque querem.
Não é porque são preguiçosos, que não querem trabalhar. Não é porque querem apenas se aproveitar dos bons sentimentos do outro. Muitas vezes a vida os impõe aquilo. Exige que eles se submetam àquela situação porque não tiveram outra oportunidade. Ou porque estão passando por uma situação tão difícil que não conseguem avançar sozinhos. E é a hora que muitas vezes precisam de um irmão para estender a mão, para lhe dar esse consolo, para lhe dar uma oportunidade dele perceber que aquela dor não é eterna. Eu não estou falando aqui apenas de privações materiais, que são as que mais nos deparamos, mas são várias as situações em que podemos ajudar a mostrar àquele irmão que todos nós temos uma oportunidade de avançar. Às vezes evitar que eles busquem caminhos de fuga que só trarão mais sofrimento para si e para aqueles que o amam. Porque muitos em desespero caem na depressão, recorrem ao suicídio, achando que vão resolver o problema. Então, por isso, muitas vezes nós podemos fazer a diferença com as nossas ações, com a nossa prática da caridade, sem nenhuma pretensão. Então, aqui vejam que no texto diz também que ao praticar a caridade, essa mulher ela não pergunta qual a crença, qual a ideologia daquelas pessoas. Ela apenas os auxilia. E aí a gente volta lá para o ensinamento de Emmanuel, quando ele diz que devemos dirigir a caridade a qualquer coração próximo de nós. Ele nos alerta que não devemos fazer distinção e ajudar apenas aqueles que são nossos afetos. Aqueles a quem temos simpatia ou que podem retribuir a nossa boa ação. Ou que comungam dos mesmos ideais, entendimentos filosóficos, religiosos, que sejam que os nossos. Então a prática da caridade ela é de forma indistinta. Ela não é de selecionar aqueles a quem vamos ajudar. Não importa saber o nome, não importa saber onde mora, não no sentido de eu só vou ajudar se eu tiver essas informações. Se forem pessoas que você tenha o contato diário e puder ajudar, ajude. Mas também se forem pessoas que você só está vendo naquele momento e tem a oportunidade de ajudar, também ajude. E como foi dito, todos nós podemos ajudar. Todos nós temos essa capacidade íntima de ajudar, seja numa prece, seja num ombro amigo, seja dedicando o seu tempo a alguma atividade de auxílio, seja com a inteligência. O Evangelho ele tem uma passagem sobre o emprego da riqueza. E, mais uma vez, muita gente só remete ela ao emprego da fortuna material, da monetária. Mas tudo que temos, amigos, de forma abundante, é uma riqueza. Seja saúde, seja inteligência, seja tempo livre. E o que é que nós estamos fazendo disso? Desse tempo livre, dessa inteligência? Estamos apenas olhando para as nossas satisfações ou estamos buscando consolar alguém? Então isso é empregar com sabedoria a riqueza que Deus nos oferece. Isso é praticar a caridade. E justamente quando este item do capítulo 13, que tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, vem nos alertar em um outro ponto que comunga com a questão 886 do Livro dos Espíritos, que nos diz que o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então nós devemos ser indulgentes, nós não devemos criticar aquele outro que está em dor, que tropeça, que precisa de amparo mais do que críticas. Nós devemos buscar auxiliar e evangelizar pelo exemplo, instruindo aqueles que estão em uma situação às vezes de ignorância. Emmanuel ele chama tudo isso da caridade do pensamento e da língua, onde a gente se priva de fazer comentários maldosos, tipo, eu vou te ajudar, mas eu te avisei que não era para você agir assim. A gente não precisa disso.
O outro não precisa disso. Então, Emmanuel também nos pede esse alerta. Então, percebam que a caridade ela se estende em vários pontos da nossa vida. Como foi dito, às vezes só o calar, às vezes o escutar, o evitar criticar, né? Saber compreender que todos nós também podemos tropeçar, que todos nós estamos em aprendizado. Isso é ser caridoso, isso é ser humilde e isso é ser cristão. Né? E Joana de Ângeles ela nos esclarece justamente isso, que os infortúnios ocultos podem estar presentes na vida de qualquer um de nós. São situações de dor, de desespero, sejam sentimentais, sejam materiais, que buscam nos trazer alguma reflexão e algum ensinamento, e que surgem como apelos para o nosso crescimento interior. Então, que a gente busque entender, como ela nos diz, que é só pela ação do bem que a gente vai conseguir minimizar esse sofrimento individual e o sofrimento coletivo. Então, que possamos, meus irmãos, levar para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa semana, todo esse ensinamento primordial que tem como base aquela orientação de Jesus: amai ao próximo como a si mesmo. Então, que a gente só faça ao nosso próximo aquilo que desejamos receber. Então, tenho certeza que se a gente internalizar isso, que colocar em prática, muitos males serão evitados. Só tenho a agradecer a oportunidade do Lex, a oportunidade de diálogo com todos vocês. Só tenho a agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Espero ter trazido alguma contribuição válida sobre esse tema tão importante que o Espiritismo nos coloca como uma base fundamental de evolução, que é a caridade. E agora eu vos convido mais uma vez a fazermos a nossa prece para retornarmos ao nosso convívio familiar, aos nossos afazeres diários, de forma harmonizada. Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por essa atividade. Obrigado pela oportunidade de estudo e de aprendizado que o Senhor nos oferece. Obrigado, Pai, por tanta misericórdia e por sempre nos mostrar que mesmo nas situações de dor não estamos sozinhos. Que consigamos também estender a mão aos nossos irmãos, aqueles que precisam de amparo e aqueles que convivem conosco. Que o Teu amor reine sobre nossos corações e envolva cada um de nós, os nossos familiares. Abençoa os irmãos enfermos, aos que retornaram à pátria espiritual necessitando de auxílio e consolo. Que a Tua luz se derrame sobre todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, obrigado, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. Até a próxima.